Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao curso de Língua Portuguesa para Concurso Público. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e você está no módulo advérbio. O que é o advérbio? Olha, olhando a própria palavra advérbio, eu já posso ter noção mais ou menos do que significa isso. Por que eu disse mais ou menos? Porque quando eu olho a palavra advérbio, eu vejo esse ad. O que significa esse ad? Esse ad significa junto com o verbo. Então, advérbio, eu tenho algo que está modificando o verbo. Tá certo? Então, advérbio, eu já tenho um elemento que modifica aí esse verbo. Mas o conceito de advérbio não é apenas isso. Além dele modificar o verbo, além dele ser uma palavra invariável, por que eu digo que advérbio é uma palavra invariável? Porque ele não vai mudar, ele não muda em razão, por exemplo, masculino, feminino. Vamos, por exemplo, pegar a palavra meio. Meio é um advérbio. Então, quando eu vou construir uma frase, por exemplo, as mulheres vão construir uma frase com a palavra meio, elas dizem assim: eu estou meio cansada, eu estou meio confusa. Veja que a palavra meio aí, por se tratar de um advérbio, é uma palavra invariável, ela não modifica. Não se esqueçam que na classe de palavras da língua portuguesa, eu tenho as palavras que são classificadas como palavras variáveis e palavras invariáveis. Por exemplo, o substantivo é uma palavra variável. Por quê? Porque ele flexiona. Eu posso colocar, por exemplo, a flexão dele no masculino, no feminino, ele vai para o plural, ele vai para o singular. O advérbio não. A função do advérbio, inclusive, quando se faz a classificação da palavra advérbio, ele vai para as palavras invariáveis, tá certo? Então vamos aqui para o nosso conceito, agora sim, um conceito amplo, um conceito mais extenso aí do que seja advérbio. Acompanhe aqui comigo, então, o conceito. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, indicando determinada circunstância. Olha, então eu já sei aqui que o advérbio vai modificar o verbo, como eu já falei na própria origem aí da palavra, ele vai modificar também o adjetivo e ele vai modificar também o próprio advérbio. Quando, em que momento? Sempre indicando uma circunstância. Vamos aqui para o nosso exemplo, então. Olha lá. Aquele rapaz fala demais. Aquele rapaz fala demais. Demais aqui é um advérbio. Eu coloquei demasiadamente aqui por uma questão simples. Todas as vezes, embora eu tenha tirado esse exemplo, esse exemplo aparece muitas vezes nos livros de língua portuguesa, eu tenho uma observação a fazer. Quando nós usamos a palavra, o advérbio, quando ele modifica diretamente o verbo, eu preciso tomar cuidado. Quando eu digo aqui, olha, o rapaz fala demais, esse demais, ele está fazendo o quê? Ele está modificando, ele está dando aí, ele está modificando fala, tá certo? Fala é verbo. Via de regra, quando eu trabalho com esse aspecto, quando eu tenho um advérbio que ele modifica o verbo, obrigatoriamente eu tenho que usá-lo demasiadamente. Então, aquele rapaz fala demais, eu vou ver sempre esse exemplo em livros de língua portuguesa, no entanto, não é uma forma gramaticalmente correta. Eu dou um outro exemplo. Se eu for escrever assim, fulano escreve correto, eu tenho um problema. Por quê? Porque quando eu digo esse correto aqui, eu estou querendo dizer que é um modo adjunto adverbial aqui do verbo escrever. Eu estou modificando esse verbo, o verbo escrever. Se eu estou modificando esse verbo, que é o verbo escrever, eu preciso corrigir a minha frase. Olha, eu vou colocar lá, fulano escreve corretamente. Aliás, já vai uma dica aqui, eu vou falar depois disso, mas os verbos, os advérbios, as palavras terminadas em mente, quase a sua maioria, a sua totalidade,
são advérbios, tá? Somente, corretamente. Então, veja o seguinte, quando eu vou colocar aqui, mas eu posso mudar a forma? Eu posso colocar assim também, olha. Fulano escreve de forma correta. Olha, fulano escreve de forma correta, tá certo? Então eu preciso ver, nunca se esqueçam de que todos os elementos na construção da frase são usados aí de acordo com a sua classificação. Então eu uso essa estrutura de frase observando cada elemento que eu vou empregando na construção da frase. Então eu estou falando substantivo, estou falando de verbo, estou falando dos complementos, estou falando dos adjuntos adnominais, estou falando dos artigos, dos numerais. Então eu preciso tomar muito cuidado com essa estrutura de frase. Então, de acordo com o que eu vou aprendendo a gramática, a posição de cada elemento e quando eu vou flexionar cada um deles, eu vou fazer o quê? Eu vou observar na estrutura da frase, tá certo? Então, voltando aqui, todas as vezes que o adjunto adverbial, todas as vezes que o advérbio estiver aqui modificando um verbo, eu sempre vou dar preferência, eu vou flexibilizá-lo sempre com a terminologia mente, tá certo? Sempre, então, dê preferência a essa forma. Fulano escreve corretamente, fulano fala demasiadamente. Pois bem, vamos à classificação. O advérbio, de acordo com a função dele na frase, o que acontece? Ele vai mudando a sua classificação. Então, eu tenho lá aquilo que nós chamamos de adjuntos adverbiais aí, de afirmação. Então, sim, certamente, olha o que eu falei lá, do advérbio terminado em mente, apareceu em mente, eles são sempre classificados como advérbio. Efetivamente, realmente, com certeza, sem dúvida. Então, esses são os advérbios de afirmação. Existem outros, eu escolhi os principais, só para que você tenha uma noção geral dos advérbios. Se você tem a dúvida, acaso, talvez, quiçá, talvez, possivelmente, provavelmente. Temos também o de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, menos, tão, e assim sucessivamente. O de lugar, aqui, lá, aí, cá, lá, atrás. Cuidado, gente, com a palavra atrás, o advérbio, tá certo? Olha, atrás, é uma oxítona terminada em A, seguida de S, não se escreve atrás com Z. Precisa tomar muito cuidado com isso aí. Então, o advérbio aqui, de lugar, é escrito com S e não com Z. Atrás, perto, abaixo, acima, dentro, fora, além, adiante e assim sucessivamente. De modo assim, bem, mal, depressa, devagar, tá certo? Cuidado, devagar tudo junto, não vai escrever devagar, é uma palavra só. Olha lá, então, devagar, tá? A maioria das palavras terminadas em mente, como eu falei com vocês, calma, alegremente, manifestamente. Temos aí o de negação, não, tampouco, de modo nenhum, de jeito algum, tá certo? E o de tempo, agora, já, amanhã, cedo, tarde, sempre, nunca. Então veja que todos esses advérbios vão o quê? Eles vão modificar ou um verbo, ou vão modificar ou o adjetivo, ou vão modificar o próprio advérbio. Então, dependendo da ideia que ele dá na frase, na construção do texto, você vai classificá-lo, você vai dizer onde é que ele se encontra, qual que é a função desse advérbio, onde que ele está. Ele é uma afirmação, ele é uma dúvida, e assim sucessivamente, tá certo? E temos também a locução adverbial, O que é a locução adverbial? Vamos aqui ao conceito, me acompanhe aqui. A locução adverbial é a representação de um advérbio formado por um conjunto de palavras. Na verdade, é por outro advérbio, especificamente, que eu tenho na formação da locução adverbial. Me acompanhe aqui com o nosso exemplo. Olha lá. O rapaz enfrentou a situação com calma.
né? Ele enfrentou a situação com calma, ele enfrentou a situação calmamente. Então, a locução adverbial sempre será composta, via de regra, com dois advérbios, tá certo? Então, veja o seguinte, olha, ele pode, aliás, uma coisa interessante, o advérbio pode mudar toda a frase, né? Toda a oração. Olha essa frase, essa oração de Guimarães Rosa. Felizmente estava vago o lugar de inspetor escolar, lá, felizmente. Então, esse advérbio acaba, então, modificando toda a frase. Então, vamos ainda aqui para alguns exemplos de locuções adverbiais de lugar, né? Nós temos aqui à esquerda, à direita, à frente. Preste atenção na expressão à frente, que muitas vezes ela deverá ser com acento indicativo de crase, hein? Ó, à frente, à entrada, de fora, de lado. Temos também as locuções adverbiais de tempo, olha, em breve, nunca mais, hoje em dia, de tarde, à noite. Não esqueça o acento indicativo de crase na tarde, à noite, tá certo? Olha, por fim, de repente, olha, preste atenção lá no de repente, hein? De vez em quando, tá certo? Aí nós temos as locuções adverbiais de modo, à vontade, à toa, a contento, a esmo, de bom grado, ao invés, às pressas, a olhos vistos, de propósito, de súbito. E temos as locuções adverbiais de negação, olha, de modo algum, de modo nenhum, em hipótese alguma, tá certo? E dentro desse aspecto nós temos também aqueles pronomes que nós classificamos como dentro dos advérbios, nós classificamos os advérbios sempre também aqueles advérbios que exercem a função interrogativa. Então vamos aqueles advérbios que exercem aí, eles são advérbios interrogativos, né? A palavra onde, o quando, o porquê, o como, olha lá. Por que você não apareceu? Então, nós temos lá o porquê, tá certo? Que é o quê? Um advérbio interrogativo, né? E ainda dentro desse quadro, finalizando aí a aula dos advérbios, nós temos aí os advérbios classificados em razão do grau. Quais são os graus dos advérbios? Então, nós temos lá o grau comparativo, que vai se dividir em igualdade, superioridade e inferioridade. O médico chegou tão cedo quanto o enfermeiro. Então, os dois chegaram, né, ao mesmo tempo. O médico chegou tão cedo quanto o enfermeiro. Os dois chegaram, então, no mesmo horário. De superioridade, o médico chegou mais cedo que o enfermeiro. De inferioridade, o médico chegou menos cedo que o colega, menos cedo que o enfermeiro. No grau superlativo, esse grau vai se dividir em sintético. Olha lá, o enfermeiro chegou cedíssimo, analítico, o enfermeiro chegou muito cedo. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula de advérbio e nos encontraremos, então, no próximo módulo. Um forte abraço a todos vocês.